Senhor Deus, nosso precioso e eterno Pai de misericórdia, te agradecemos, Senhor, por este grande privilégio que o Senhor nos tem concedido, de nós, meu Deus, de nos manter de pé até este presente momento. Nós podemos dizer, meu Deus dos céus, Ebenezer, até que nos ajudou, Senhor. Somos mais do que vencedores. Pai Santo, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ó Deus, em todo o curso, desde o culto da ceia passada até este momento, Pai Santo, o Senhor tem nos mantido de pé pela graça do Senhor. Pai Santo, pedimos que o Senhor tome sob o teu controle todo o curso desta reunião. Te agradecemos, ó Deus, por cada louvores que foram entoados a Ti, Senhor. Cremos, ó Deus, que, como o nosso profeta nos ensinou, que o louvor é como um adubo que prepara a terra para que a semente possa ser semeada. Senhor, essa terra é o nosso coração. E nós cremos, ó Deus, que já está preparado para ouvir a Tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor, com toda a liberdade do Teu Espírito, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus continue abençoando a todos, no nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. Pediria aos irmãos, aqueles que puderem se colocar em pé. Quero ler a Escritura em Romanos, capítulo 8, para a nossa meditação. Nesta noite, por alguns poucos minutos, né? Sempre nessa ocasião nós temos menos tempo para avançar com a pregação da palavra, mas dá para nós aproveitar um bom tempo nesta noite. Romanos, no capítulo 8, eu quero tomar com os irmãos a partir do versículo 31. A partir do versículo 31. Graças a Deus. Que diremos, pois? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, vivifica, meu Deus dos céus, a leitura de sua palavra no mais profundo dos nossos corações, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa possuir as nossas mentes, Pai. Pai bendito, para que possa, Senhor, com toda a atenção capital que o Senhor quer nos estimular nesta noite, o Senhor quer nos falar nesta noite. No nome de Jesus Cristo. Se alguém entrou por estas portas, meu Deus dos céus, nesta noite, ó Deus, tem vindo esmorecido, tem vindo sentindo cansado nesta caminhada,
que ele possa sair daqui rejuvenescido, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo, pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Em Cristo somos mais que vencedores. Amém? Amém? Em Cristo somos mais que vencedores. Na verdade, vivemos em um mundo marcado por lutas, mas não é da agora. Todos os santos do passado passou por problemas ainda às vezes pior do que os nossos. Crises, enfermidades, perdas e perseguições. Muitas pessoas acreditam que ser vencedor é nunca passar por dificuldade. E é um engano. Porque o próprio Senhor Jesus disse, no mundo vós tereis aflição. Não é mar de rosa, não. No mundo é aflição. No mundo vós tereis aflição. Mas tem de bom ânimo, disse Jesus. Eu venci o mundo. E a razão de eu vencer e você vencer é porque ele está em mim, ele está em você. Do contrário, jamais nós daríamos conta de vencer o mundo com as suas paixões, com suas concupiscências. Não, as atrações mundanas são muito fortes. E por isso nós vemos como a igreja tem decaído, como a nossa juventude tem sido molestada, está entendendo? Perseguido, tentado, porque a atração do mundo é muito, mas muito, muito forte mesmo. Então, porém, a Bíblia nos ensina que o verdadeiro vencedor é aquele que permanece firme em Cristo Jesus. Estes são os verdadeiros vencedores, mesmo em meio às tempestades. Não importa qual sejam as tempestades. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, onde nós acabamos de ler, e foi um dos homens na Bíblia que mais sofreu, principalmente, claro, isso depois da sua conversão, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Porque até ali, ele não sofria, porque ele era um contra todos. Está entendendo? Ele era um perseguidor. Mas do capítulo 9 a seguir foi a conversão dele no capítulo 9, e dali para frente é que ele foi perseguido. E tem uma coisa, o homem era tão perigoso que quando a coluna de fogo apareceu na frente dele ali no caminho para Damasco, ele estava indo buscar os cristãos que serviam a Cristo. A missão dele era açoitar, prender, matar, arrastar pela rua fora, está entendendo? Esta é a missão dele. E ele, como autoridade suprema, estava ele com carta dos sacerdotes para buscar os cristãos que estavam em Damasco. Pense bem nisso. Mas a coluna de fogo apareceu frente a ele e cercou ele. E ele não suportou o resplendor daquela luz, e ele caiu por terra e caiu cego, já ficou cego na mesma hora. Foi tão forte a luz que ele caiu cego. E ele ouviu uma voz que disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, a voz disse, eu sou Jesus Nazareno a quem tu persegue. E duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões, isto é, duro é para ti recalcitrar contra os meus escolhidos, perseguir os meus escolhidos. O homem era tão perigoso que na mesma hora que Jesus estava conversando com ele ali, o mesmo Jesus apareceu para o profeta Ananias e disse para ele, Ananias, vai até Damasco, na rua chamada direita, e ali você vai encontrar um homem e ele está orando. Você vai orar por ele para que caia as escamas dos seus olhos, para que veja. Quando Jesus mencionou quem era o homem, Ananias temeu tanto as bases. Ananias disse, Senhor,
Tu sabe quantos males este homem tem feito ao teu povo? E o Senhor ainda me manda ter com ele. Aí o Senhor diz para Ananias, vai, Ananias, porque este homem é para mim um vaso escolhido. Meu Deus do céu, um homem perseguidor daquele. Quantos ele já tinha matado? Quantos ele já tinha preso? Quantos cristãos ele já tinha arrastado? Mas, no entanto, ele era escolhido de Deus. Você já pensou? A pessoa pode estar na pior condição aí fora no mundo, por isso que você nunca abre sua boca para condenar quem quer que seja, para julgar quem quer que seja. Porque nós não somos melhores do que aquele que está lá fora, vivendo ao bel prazer do mundo, porque nós mesmos saímos de lá. Já viemos de lá. Então, Deus disse para Ananias, vai, Ananias, porque este homem é para mim um vaso escolhido para levar o meu evangelho aos gentios, e eu farei saber quanto deve padecer pelo meu nome. Dali para frente, o grande Saulo de Tarso, que seu nome foi mudado para Paulo. Dali para frente, o homem sofreu. Sofreu. Muito, muito, muito. Inclusive, no culto passado, mencionei sobre a prisão dele, Silas, dentro do cárcere, todo encalombado de varas. Pense bem nisso. E com os pés amarrados em um tronco, acorrentado num tronco, certamente algemado. E quando foi meia-noite, com o couro todo encalombado, estavam eles cantando e orando a Deus. E cantando na maior altura que você possa pensar. A ponto de Deus enviar um terremoto ali, dentro do cárcere, e a Bíblia diz que os alicerces do cárcere foi abalado. E as portas todas foram abertas. As prisões dos presos, todos foram soltos. Só que eles não saíram, mas o carcereiro, quando viu isso, viu as portas tudo abertas, aí ele queria suicidar-se, porque ele pensou que todos os presos haviam fugido. E Paulo gritou de lá de dentro, não te faças nenhum mal, porque todos nós aqui estamos. Aí o carcereiro entrou e caiu de joelho aos pés de Paulo e Silas e disse, o que é que eu devo fazer para me salvar? Ele disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aleluia! Então, Paulo, o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8, não como alguém que vivia uma vida fácil, mas como alguém que enfrentou prisões, açoites, perseguições e muitos sofrimentos. Ainda assim, ele declarou com convicção, em todas estas coisas somos mais que vencedor por aquele que primeiro nos amou. Aleluia. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, amados. O cristão enfrenta a batalha 24 horas por dia. Você quer enfrentar o diabo cara a cara? É você se tornar um cristão. Ser batizado nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. Passar na Santa Ceia, tomando vinho puro, pão asmo, lavando os pés dos santos. Com isso, você fazendo isso, você comprou briga com Satanás. Por isso que o cristão, você acha que o mundo tem luta, o mundo tem perseguição contra eles? Não, eles estão andando no caminho largo e espaçoso, e o caminho largo e espaçoso é o que conduz à perdição, é inferno. As pessoas podem deitar e rolar, podem fazer tudo o que quiser, só não pode entrar no reino dos céus. Mas você, quando se torna um cristão, sim, você entrou pelo caminho estreito, caminho difícil, mas tem uma coisa por conta, é o caminho que te conduz à vida eterna. Aleluia. Por isso que compensa ser cristão. E tem uma coisa por conta, que alegra a nossa alma, que a partir deste momento, quando ao bel prazer do mundo, você está sendo conduzido por outro espírito. E não é outro senão Satanás.
Mas quando você se torna um cristão, o caminho é estreito, mas tem uma coisa, você está sendo guiado pelo Espírito Santo dentro de você. É por isso que nós somos mais do que vencedores. Então não há motivo de você viver esmorecido, cansado. Não, irmãos, vamos ser cristãos fervorosos no Espírito. Vamos ser cristãos fervorosos no Espírito. O que espera para nós, por nós, no futuro, não tem nada neste mundo para se comparar com a glória que a nós há de ser revelada. Então, Paulo mencionou tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada, mas ele passou por tudo isto. Tudo isto. Isso nos ensina, amados, que servir a Cristo não elimina as lutas. Não. Servir a Cristo não elimina as lutas. Jesus nunca prometeu ausência de problemas. Prometeu sua presença. Eis que estou convosco e até mesmo em vós, até a consumação dos séculos. As lutas fortalecem a nossa fé, revelam nossa dependência de Deus e testemunham o poder do Senhor em nossas vidas. As lutas fortalecem a nossa fé. Você acha que a luta que Davi teve com o urso foi para abalar a sua estrutura? Não, foi para acrescentar mais a sua fé. Então, quando ele teve que enfrentar o leão, ele pensou, o mesmo Deus, que ele se tornou mais dependente de Deus. Isso é o que nós precisamos, de sermos mais dependentes de Deus. Sentir que sem Deus você é um lixo. Sem Deus, nós somos um trapo de imundícia. Jesus chegou a dizer, sem mim nada podeis fazer. Então, Davi enfrentou o urso, aquilo não baqueou a fé dele, não. Pelo contrário, ele alcançou mais fé para enfrentar o leão, porque ele viu que o Deus que livrou ele do urso era o mesmo Deus que ia livrar ele do leão. E quando ele venceu o leão do jeito que ele venceu, que ele teve que enfrentar o gigante Golias, ele ainda com muito mais convicção. Porque o problema foi maior, agora não era o urso, não era o leão, agora era o gigante Golias. Mas, no entanto, ele se sentiu tão dependente de Deus que ele disse, com isso, Saul, eu não quero suas vestes de guerra. Eu vou enfrentar o gigante, mas eu vou enfrentar da maneira que Deus me comissionar para fazer. E ele pegou sua funda e pegou 5 pedrinhas é o número da graça, Jesus, 5 letras. E ele pegou aquelas 5 pedrinhas, e o irmão Brana disse que Golias tinha ainda mais 4 irmãos fora ele. Tinha mais 4 irmãos. Então, Davi pegou uma pedra para cada um que chegasse na frente dele. Ele, com a primeira, derrubou Golias, porque ele disse, você vem contra mim com espada e escudo, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele, então, derrubou e o matou. Mas se viesse mais, ele tinha mais para eles. Está entendendo? Esta é a maneira que nós enfrentamos o inimigo cara a cara. Eu não consigo vencer de mim mesmo, mas o Cristo que está em mim já venceu Satanás. Aleluia! Glória a Deus! Então, isso nos ensina que servir a Cristo não elimina as lutas. Jesus nunca prometeu ausência de problemas, prometeu sua presença. As lutas fortalecem a nossa fé, revelam nossa dependência de Deus. O cristão não pode viver sem luta, senão ele vive muito colarinho frouxo, muito tranquilo. Está entendendo? Quando a luta é maior sobre nós, você lembra mais de Deus, você busca mais a presença de Deus. Quando tudo está mil maravilha, está entendendo? Nós parece que esquecemos um pouco de Deus. Mas quando a coisa aperta, aí você começa a gritar por misericórdia. Então as lutas
fortalece a nossa fé e revela a nossa dependência de Deus. E o testemunho é testemunha. E testemunha o poder do Senhor em nossas vidas. A nossa vitória, ela vem de Cristo. A nossa salvação depende inteiramente do Senhor da glória. Você jamais será salvo se você frequenta alguma denominação, seja ela qual for, você jamais será salvo pela placa da igreja que você pertence. Não, não é. Ninguém será salvo por placa de igreja. Você é salvo por Cristo Jesus. Você é salvo porque você aceitou Cristo como seu Senhor. Não apenas como seu Salvador, mas como seu Senhor também. Somos mais que vencedor porque Jesus já venceu por mim, já venceu por você. A morte dele no Calvário foi para isto, para nos dar vitória. Então, somos mais que vencedor. Então, ele venceu, Jesus venceu Satanás no deserto. Sabe que o bicho é tão atrevido, que lá em Mateus capítulo 4, você vê que Jesus passou um período de 40 dias e 40 noites em jejum. Pense bem nisso. Aí, quando ele terminou o jejum dele, Satanás foi diretamente no ponto fraco do ser humano, porque Jesus estava ali como homem. Foi diretamente no ponto fraco do ser humano e viu que ele certamente estava com fome, porque 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Satanás chegou e chamou ele e foi levado pelo Espírito num lugar. Satanás mostrou para ele um monte de pedra e disse para ele aqui, ó, faça dessas pedras transformarem em pães para que você coma. Jesus olhou para ele e disse, nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí depois Satanás levou ele lá no pináculo do templo, levou ele num lugar muito alto e mostrou o reino do mundo e toda a glória dele e disse, tudo isso eu te darei se você prostrar e me adorar. Ele disse, está escrito, Satanás, somente ao Senhor teu Deus adorarás e a ele servirás. Aí Satanás largou ele e os anjos chegou e o adorou, porque ele era Deus na carne humana. Pense bem nisso. Satanás mostrou para ele o reino do mundo e falou, tudo isso é meu. Tudo. E, na verdade, o mundo está sob o domínio de Satanás mesmo. Está entendendo? Desde o pecado no Jardim do Éden, Satanás tomou posse do mundo. Só que Jesus pagou o preço da terra no Calvário, quando o seu sangue banhou a terra, ele pagou o preço da terra. Ele ainda não tomou posse, porque ele vai tomar posse da terra quando ele vir como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas a terra já foi pago o preço dela. Pense bem. Então, Jesus venceu Satanás no deserto, venceu o pecado na cruz, venceu a morte ao ressuscitar. Aleluia! E está vivo e reina para toda a eternidade. E se você está em Cristo, você reina com Ele. Nós já estamos reinando com Cristo desde aqui. Está entendendo? Nós estamos reinando em Cristo. E essa é a razão que Ele virá para nos levar ao encontro dele nos ares. O Espírito Santo, que desde o Pentecoste encheu a sua igreja lá do princípio, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite nos enchendo cada dia, cada momento. E é Ele que nos levará para encontrar com Ele nos ares. Então Ele está vivo e reina para sempre. Nossa vitória não depende da nossa força, igreja. Nossa vitória não depende da nossa força, mas da vitória conquistada por Cristo no Calvário. Não é por causa da nossa força. Você não é cristão porque você é bonzinho.
É porque Cristo te preordenou desde antes da fundação do mundo. Ele te predestinou para você ser o que você é. Ele te predestinou para você ir no arrebatamento. Te predestinou para estar na ceia das bodas do Cordeiro. Ele te predestinou para descer com ele para o milênio na Palestina. 1000 anos de lua de mel de Cristo e a sua igreja, que é a sua esposa. Ele te predestinou para entrar no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Não há motivo para nós vivermos com a cabeça baixa, o semblante caído. Não! Nós somos cristãos por prazer de ser cristão. Você não vê o mundo na condição que está aí, nesta época aí de Copa, que você está vendo? Como que o mundo entra no espírito das coisas do mundo? Porque agora que nós vamos viver de cabeça baixa. Se o mundo entra no espírito das coisas do mundo, então vamos entrar no espírito de Deus. Vamos deixar de ser molengões. Nós estamos aqui de passagem. Nós somos peregrinos em terra estranha. Mas estamos indo embora, irmãos. Daqui a pouco nós estaremos no nosso descanso eterno. Que Deus possa selar estas poucas palavras em nossos corações. No nome do Senhor Jesus Cristo. Incline o seu rosto, vou fazer uma oração e você pode encerrar a mensagem aqui. Senhor Deus, Pai bendito, no teu santo e precioso nome, meu Deus dos céus, te agradecemos, Senhor, por este momento maravilhoso, por esta injeção de ânimo que o Senhor tem trazido para nós, nesta noite, meu Deus dos céus. Somos pessoas necessitadas do Senhor, 24 horas por dia, meu Deus dos céus. E esta é a razão que o Senhor está nos alimentando desta forma, nos dando força para continuar nesta jornada. Em nome de Jesus Cristo, Pai, sela esta mensagem no mais profundo do coração de cada filho e filhos do Senhor, no nome santo e bendito de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.